certeza que se você abordar ela do jeito correto, com certeza o seu filho será um diferencial na sala de aula ou o seu aluno, ok? A primeira coisa que a gente vai abordar com a criança vai ser a parte concreta da multiplicação, tá ok? Então, vou mostrar para vocês uns recortes de EVA, tá? Simples, para a gente chamar esses pequenos retângulos de grupos, tá? Então, eu vou aqui tirar essa câmera e vou colocar aqui, joga aqui na mesa, tá? Para a gente trabalhar aqui um pouquinho. Aqui vocês podem ver, deixa eu só acertar ela, que ela tá um pouquinho torta, né? E essa câmera não é para amadores. Pra cá. Então, eu vou subir. Eu coloquei 3 grupos aqui, tá? E eu coloquei aqui 2 grupos. Mas, primeiramente, eu gostaria que você não apresentasse esses grupos aqui para a criança. Apresente apenas 2 grupos. Então, você pode falar o seguinte: olha, aqui a gente tem 2 grupos e eu quero 2 grupos com a mesma quantidade. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 nesse e vou colocar 3 também nesse, certo? E aí você pode falar com a criança o seguinte: a gente tem 2 grupos com 3 elementos, 3 quadradinhos. Agora eu quero que você represente 3 grupos com 2 elementos. Aí você pode oferecer para a criança vários desse, tá? E colocar aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E ela vai colocar em cada grupo 2 elementos, tá bom? 2 elementos. Eu vou colocar também de amarelo, que o amarelo destaca melhor aqui, no azul. Mas você pode colocar de qualquer cor, tá? Você pode colocar círculo, se você tiver feijão na sua casa. Aqui é porque eu já tinha feito esses recortes para uma outra ocasião e acaba sempre servindo, né? Então, a primeira coisa que você observa se ela vai representar correto. E aqui você pode fazer várias abordagens. Põe para mim 4 grupos com 4 elementos, 5 grupos com 3 elementos, e por aí você vai variando. Depois que você percebeu que a criança consegue representar, vamos passar um pouquinho isso aqui para o papel, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte: como é que eu posso escrever? Você pode falar assim, como é que você pode escrever esses 3 grupos aqui de 2 elementos? Então, a criança, ela pode falar assim, não sei. Você pode perguntar assim, quantos quadradinhos tem aqui no total? Tem 6. Como é que eu posso representar isso, né? Então, você pode fazer o seguinte, se a criança não conseguir, você pode sugerir para ela, né? Ou ela colocar assim, 2 mais 2 mais 2. Porque, na verdade, a gente quer o quê? A gente quer que ela pegue esse concreto, né, e registre, e aprenda a registrar isso, tá? Então, se ela aprendeu a registrar, ok, beleza. E aí, aqui você apresenta a multiplicação. Eu posso dizer, escrever isso de uma outra maneira. 3 grupos, que é 3 vezes, eu tenho 3 vezes 2 quadradinhos, que é a mesma coisa de 6, dá um total de 6. E aí, você pode ir pedindo a criança para registrar isso daqui, ok? Registrar mais essa quantidade, você pode colocar mais, quer ver um exemplo que a criança pode confundir? Eu vou tirar aqui esses, tá? Vou deixar só um, tá? Vou deixar só um. O que a gente tem aqui? Ah, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Só 3. Oh, perdão, gente. Eu tenho só 3 quadradinhos. Mas o que a gente pode representar? Como é que eu posso representar isso aqui? Eu tenho o quê? Eu tenho um grupo, uma vezes uma quantidade de 3, que vai dar um total de 3 quadradinhos. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a criança está passando uma coisa que ela vê, uma coisa concreta que está diante dos olhos dela, para um papel. Ela está passando de uma linguagem visual para uma linguagem, uma sentença matemática, ok? E é importante ela registrar assim e a soma, tá bom? Voltando aqui a câmera para mim, eu vou aqui falar um pouquinho com vocês, porque nesse primeiro momento a gente encerra essa primeira parte, que eu só queria mostrar essa parte do concreto, que antes de começar a trabalhar essa parte concreta, ela é muito importante, tá bom? Então,
Até a próxima aulinha, nossa mini aulinhas.